Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Camargo, eu sou professor de teatro e hoje nós vamos ter uma aula sobre jogos teatrais. Eu vou estar aplicando hoje 3 jogos teatrais voltados para crianças dessa faixa etária, de 5 a 9 anos, mas antes eu quero conversar um pouco sobre a questão dos jogos teatrais dentro desse processo de aprendizado da criança. Viola Spolin, que é uma das grandes teóricas por trás de jogos teatrais, ela demonstra no seu trabalho, no seu estudo, o quanto os jogos teatrais eles não são só uma ferramenta de construção cênica para atores e estudantes de teatro. Os jogos de teatro eles também são uma ferramenta de integração social. Ou seja, é interessante a gente pensar que a criança, quando ela vai para a sala de aula de teatro, quando ela está numa roda dentro da sala de aula de artes dramáticas, ela não vai só integrar ali conhecimentos técnicos de interpretação. Os jogos teatrais vão integrar também as questões sociais dessa criança. Vão estar integrados ali naquele jogo teatral os medos, angústias, dúvidas, desejos e prazeres e inquietações dessa criança. Por meio dessa dinâmica em grupo, em sala de aula, essa criança não vai estar só trabalhando a técnica de construção de cenas. Ela vai estar colocando suas questões sociais ali em grupo também, e isso ajude com que ela possa aperfeiçoar e amplificar a sua habilidade de comunicação interpessoal com o mundo, a relação dela com o outro, a relação dela com o seu coletivo. E outro teórico que traz uma questão interessante sobre o jogo é Jean Piaget. Piaget traz nos seus estudos sobre jogo, imitação e sonhos como o jogo leva a criança a um lugar de imaginação e abstração, fazendo com que ela amplifique as suas competências de raciocínio e o seu desenvolvimento cognitivo e mental. Ou seja, quando a criança está em contato com a imaginação e a abstração, ela consegue dessa forma ampliar o seu repertório criativo, ela consegue trabalhar o seu processo mental de criação de conteúdo. Então, agora eu vou aplicar a simulação de 3 jogos teatrais como se eu estivesse aplicando esses jogos teatrais para alunos do meu público-alvo, crianças de 5 a 9 anos. Então, bora lá! Turminhas, olá, tudo bem? Eu sou o professor Ale e hoje eu tenho 3 jogos teatrais super legais para vocês. Mas antes, eu quero lembrar com vocês o que é teatro. Quem sabe me responder o que é teatro? Vamos começar bem do básico? Então, bora lá! Teatro é a arte de contar histórias utilizando o meu corpo. Teatro é a arte de contar histórias utilizando a expressão corporal do meu corpo, os meus movimentos, a minha voz, que eu posso mudar ela para ser uma voz mais grossa ou uma voz mais aguda. Ou seja, eu posso utilizar a imaginação e a criatividade à vontade no teatro para eu poder contar essas histórias. O primeiro jogo é o jogo da máquina maluca. É o seguinte, nesse jogo você vai fazer um movimento repetitivo com os seus braços. E junto desse movimento repetitivo, você vai fazer um som. Eu, por exemplo. Ou seja, eu transformei o meu corpo em uma máquina. E durante este jogo, eu vou controlar a intensidade dessa máquina. Eu vou, por exemplo, fazer com que a máquina fique mais rápida, ou eu vou fazer, por exemplo, com que a máquina fique mais lenta. E eu posso fazer coisas bem malucas com essa máquina. Eu posso fazer com que a máquina fique estragada. Eu posso fazer com que a máquina ganhe uma peça nova. Então vamos fazer uma rodada de exemplo. Quando eu falar 1, 2, 3, máquina em ação, todo mundo comece a criar as suas máquinas, tá bom? 1, 2, 3, máquina em ação. Agora comigo, máquina super rápida. Agora máquina super lenta. Agora máquina estragada. Agora máquina com uma peça nova. E aí, quem conseguiu fazer? Todo mundo está conseguindo fazer? Se você tiver dúvida, você pode voltar essa videoaula, tá bom? Agora vamos fazer o nosso
segundo jogo teatral. O nosso segundo jogo teatral é o vira-vira teatral. Como vai funcionar? Vocês vão ficar de costas para mim. Bora, pode ficar de costas para mim, tô esperando. Isso. Quando eu falar uma palavra, qualquer palavra, vocês vão ter que se transformar nela. Por exemplo, quando eu falar cadeira, vocês vão ter que se virar se transformando numa cadeira. O corpo de vocês vai virar uma cadeira. Por isso, vira-vira teatral. Vamos lá? Todo mundo virando de costas. Tô esperando. Vou começar, hein? Primeira palavra. Cachorro. Isso, muito bem. Podem se virar. Segunda palavra. Tubarão. Isso, podem se virar. Terceira palavra. Mesa. Isso. Ótimo, tá todo mundo arrasando na criatividade. E agora, vamos para o nosso terceiro jogo teatral. No nosso terceiro jogo teatral, nós vamos utilizar palavras e objetos. Eu tenho aqui comigo flores de plástico, um lenço vermelho super bonito e um chapéu. E eu também tenho uma caixinha em que eu coloquei algumas palavras. Eu escrevi algumas palavras em uns papeizinhos e coloquei aqui nessas caixinhas. Como vai funcionar? Eu vou tirar uma palavra. Quando eu ler essa palavra, eu vou ter que fazer uma cena de uma frase, utilizando a palavra que está aqui e utilizando algum dos objetos que eu mostrei para vocês. Então eu começo e logo depois de mim, vocês podem fazer a cena de vocês. Vamos lá, deixa eu misturar aqui essas palavras. Vou pegar uma palavra aqui agora. Deixa eu ler. A palavra é sorvete. Então vamos lá. Vou fazer uma cena com a palavra sorvete. No 3, eu vou fazer a minha cena. 1, 2, 3 e ação! Meu Deus, mas tá tão frio! Como é que a Valentina consegue tomar sorvete neste frio? Essa foi a minha primeira cena. Eu vou fazer mais uma de exemplo e depois é com vocês. Vamos lá. Caixinha de palavras. Deixa eu pegar aqui. A próxima palavra é gato. Então, vamos lá. Ei! 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 Mas cadê aquele gatinho que estava aqui agora? Ai, ai, ai. Mas o que é isso? Este gato, ele conseguiu estragar o meu chapéu. Gatinho! E essa foi a minha segunda cena. E as próximas cenas é com vocês. Então, pessoal, esta foi uma simulação de aula sobre jogos teatrais para crianças de 5 a 9 anos. E nesta aula, eu pude trabalhar com eles vários elementos importantíssimos para uma construção dramática. Foi trabalhada a expressão corporal do estudante, a expressão vocal, e foi trabalhada também, de uma forma improvisada, uma construção dramatúrgica. No jogo, em que houve criação de cenas com palavras variadas, esse jogo com a caixinha de palavras, a criança começa a entender o que é uma dramaturgia verbal, o que é uma dramaturgia falada. Mesmo a criança que não consegue escrever e ler ainda, porque de forma oral ela consegue entender que teatro é sobre eu ter um texto verbal, um texto escrito, um texto que sai da minha boca em forma de palavras. E no jogo das máquinas, a criança ela começa a compreender que existe uma dramaturgia que não chega nos meus ouvidos com palavras faladas. É uma dramaturgia que chega aos meus olhos. Ou seja, é no jogo que o estudante ele começa a entender como o corpo dele pode se ressignificar na cena teatral, aliado à criatividade e aliado também ao prazer que é de se jogar, de se brincar, porque brincar sempre vai ser prazeroso. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que todos tenham gostado e até a próxima.